São 4 minutos depois da 8ª badalada do sino, 8 horas, você voltou. Fico muito feliz que tenha reaparecido. Nós estamos juntos, novamente, com o patrocínio e a iniciativa da Casa do Saber. Não esquece, eu acho que é aqui em cima, na sua tela, você tem o QR Code. E aí você vai fazer o que só você sabe fazer para que a tua matrícula fique assegurada para as aulas subsequentes. Vamos falar um pouco sobre felicidade no dia de hoje. Quem sabe também mostrar a sua total inutilidade. E para isso, sugerimos ir atrás de nós mesmos. Puxa vida, os tempos de pandemia são particularmente ricos para que cada um de nós, com um pouco mais de tempo e tranquilidade, possa pensar naquele segmento da vida que de fato depende de nós. Sim, os estoicos nos ensinaram, os estoicos, em especial Epicteto, nos ensinaram que um pedaço da vida está sob nosso controle e o outro pedaço não. Assim, a recomendação é que coloquemos todas as fichas, apostemos todas as energias nesse pedaço da vida que é o pedaço que nós controlamos. Pois muito bem, você deve imaginar que muitas vezes, quando tudo dá certo, você chama para si a responsabilidade, destacando que foi você que poderia ter feito diferente, mas que, porque fez do jeito que fez, foi bem sucedido, alcançou os resultados pretendidos. Parabéns para você. Por outro lado, quando a coisa não vai tão bem, quando dá chabu e não vinga, você costuma tirar o seu da reta, retira a responsabilidade que tem dos ombros e atribui a variáveis que não controla a causa do seu fracasso. Epicteto então sugere, não faça isso, porque no final você parece um estudante colando na prova. No final está tirando de si mesmo o enriquecimento. Quanto mais serena e autenticamente você mapear o que depende de você e botar ali todo o teu empenho, mais terá chance de dar a este segmento da vida uma destinação auspiciosa. Professor, haverá alegria absoluta e para sempre? Haverá a tal da felicidade que tanto esperamos, esse estado que não muda e nos acompanhará até a cova? Não, não haverá. Mas, poxa, você já viveu o suficiente para saber, não é, que não funciona bem assim. Você já não é mais tão ingênuo a ponto de imaginar uma vida que não tenha sobressaltos, não tenha instantes de instabilidade, não tenha obstáculos difíceis a vencer e, portanto, sabe muito bem que se felicidade há, ela é salpicada, ela é esporádica, ela é entrecortada, até porque um bom pedaço da vida que interfere tanto na sua felicidade, você não tem a menor ideia do que fazer com ela, escapa ao seu controle. O nosso Epicteto costuma dizer que tanto no tempo dele quanto em qualquer outro tempo, o homem, do jeito que ele costuma apostar mais no acaso do que em si mesmo. Nossa, isso de pegar para si a responsabilidade da vida, sobretudo quando as coisas não vão bem, bater no peito e dizer, fui eu que errei, mas agora aprendi, daqui para frente vai ser melhor. Isto aí digamos, firmeza de caráter para poucos. Por essas e por outras, a maioria prefere empurrar para debaixo do tapete, o tapete da sorte, o tapete do imponderável, as causas da sua sorte. Eu achei que ele estava exagerando e resolvi buscar no nosso senso comum, na nossa cultura popular,
alguma comprovação. E o Faustão me ajudou e muito. Primeira atração do programa, genial compositor brasileiro, de quem eu serei eternamente fã, maior representante do seu gênero musical, Zeca Pagodinho. E ele entra cantando o seu maior sucesso. Não há dúvida, é o maior sucesso, todo mundo gosta de cantar, todo mundo repete, e tanto é o maior sucesso que eu não precisaria nem dizer qual é a música. Mas caso haja algum desalinhado, algum extraterrestre ou algum estrangeiro radical, vocês cantarão comigo: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não precisa nem continuar. É lindo de ouvir, é lindo de cantar, é melódico, mas não é bem o que Epicteto estava tentando dizer. Zeca e Epicteto não jogam no mesmo time, não propõem a mesma solução para a existência. E por quê? Porque a solução de Epicteto, de chamar para si a responsabilidade da vida, no limite máximo da tua competência, das tuas possibilidades, é mais ou menos o contrário de deixar a vida te levar. Postura de passividade diante do acaso. Você sabe que o Zeca cantou e saiu, e um pouco depois entra outro gênio. Para mim, o maior representante do seu gênero, grupo de quem eu sou fã, teria tendência a apostar a tratar-se do principal grupo de rock da história do nosso país, o mineiro Skank de Samuel Rosa. E ele entra cantando o seu maior sucesso. A música que abre o show, que fecha o show, é a música do Bis. E é, no meio de mais de 300, aquela que claramente se destaca. Eu não tinha me tocado, mas a frase que abre a música, aquela primeira estrofe, é a mesma do pagodeiro. E você se lembra: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Meu Deus, seguir a direção de uma estrela qualquer, deixar a vida levar para onde ela quiser, não é a sugestão de Epicteto. Vamos imaginar então que você resolva arregaçar as mangas, assim como eu, com mangas arregaçadas, e garantir que joga no time do sábio estoico, que por sinal era escravo e analfabeto. Grande sábio da história do pensamento. E aí você olha para mim e diz: rapaz, eu vou assumir a responsabilidade. Você não me conhece. Se a vida boa depende dessa coragem para chamar para si, a causa do próprio destino, do próprio encaminhamento da vida, coragem não me falta. Falou com a pessoa certa. E aí, naturalmente, você olha para mim e diz: mas escuta, agora que eu assumi essa responsabilidade, agora que eu tenho nas mãos as rédeas da vida, me conta, para onde é que eu tenho que ir? Naturalmente, a questão da felicidade costuma ser ligada a um certo propósito. As mais famosas universidades americanas, que estão cada vez mais dedicadas ao estudo da felicidade, cada vez mais vinculam a felicidade, entre outros fatores, a essa possibilidade de definir com alguma lucidez um propósito. Naturalmente que cada um terá o seu, cada grupo terá o seu, cada sociedade terá os seus e assim por diante. E poderíamos até dizer que a qualidade da vida acabará dependendo do valor desses propósitos. Mais do que isso, o acerto ou equívoco das estratégias, isto é, dos meios escolhidos, também dependerá do lugar aonde você pretende chegar. E aí você diz: mas o que é que garantidamente trará para mim uma vida boa? Eu passo então a palavra para um outro grande sábio, esse mais conhecido do que Epicteto, certamente entre os 5 mais da história do Ocidente, top 5 da filosofia ocidental, Aristóteles,
aquele que veio de Estagira para Atenas estudar com Platão aos 18 anos, lá permaneceu por 20, fazendo carreira acadêmica genuína. Depois acabou preceptor de Alexandre e quando voltou para Atenas abriu sua escola, o Liceu. O que sabemos de Aristóteles, em grande medida, são as aulas dadas no Liceu. E em meio delas, você encontra no livro 1 de Ética Nicômaco, alguém levanta a mão e diz: professor Aristóteles, qual é o grande barato da vida? Qual é o grande valor da vida? Aristóteles então responde: puxa vida, o maior sábio do seu tempo vai responder a maior e mais importante pergunta da história do pensamento. Você que está aí atrás me escutando, não tem como agora redobrar a atenção. E Aristóteles dirá: a felicidade, em grego, eudaimonia, nada mais é do que o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Vixe! Você me ouve e diz: rapaz, eu acho que eu dei uma pescada, eu dei uma hesitada, se o senhor puder repetir, não leve a mal, é final de dia e a gente vai cansando. Eudaimonia, felicidade, o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Você ouve e diz: dessa vez eu prestei atenção, achei até poético. Juro que vou usar no bar quando puder frequentar um. Esperar o pessoal beber e jogo essa definição aristotélica de felicidade com a qual eu direi que concordo. Mas se o senhor puder me pegar pela mão e tentar me mostrar o que ele quis dizer com isso, eu acho que me ajudaria. Então vamos lá. Estamos falando de vida boa e claro que plantas, animais e nós vivemos também. E comecemos por uma goiabeira que plantada no Polo Norte morreu em 2 horas sem dar nenhuma goiaba. Não houve o pleno desabrochar da própria natureza, porque a natureza da goiabeira é da goiaba. Isso poderia dar uma discussão entre filósofos eterna, mas fiquemos entre nós. Uma goiabeira que morreu com 2 horas não foi o mais longe que poderia ter ido. É simples assim. Então, foi uma goiabeira que teve uma vida nota 2,75, né? Nota 3,5, mas não mais do que isso. Aí você planta outra goiabeira na cidade de Ribeirão Preto. E aí é incrível, porque em Ribeirão Preto as goiabeiras são mega goiabeiras, as goiabas são super goiabas. Em Ribeirão Preto, aliás, a vida nunca fracassa. A natureza é sempre pungente. Cidade onde eu e goiabeiras nasceram. E aí, é claro, nascemos, né? E aí, é claro, você diz que goiabeira viveu melhor. A de Ribeirão. Não adianta me encher. Aristóteles parece ter razão. Viva a goiabeira de Ribeirão. Abaixo a goiabeira no Polo Norte. A felicidade, eudaimonia, é isso mesmo. Desabrochar da natureza de quem vive. Pô, aí você pega e me diz: bacana, professor, a goiabeira ficou claríssimo exemplo, eu curti. Acho que isso também deve valer para animais. Eu queria alguma coisa mais parecida comigo, se o senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço, para eu poder passar esse ensinamento adiante. Então, vamos pegar um menino de 8 anos, chamado Salvador, está lá no ensino fundamental, a professora ensina a fazer conta e ele, por natureza, detesta a matemática. Eu vou até repetir porque acabei me denunciando, né? Por natureza, detesta a matemática. Em compensação, durante a aula, desenhava a professora maravilhosamente. No intervalo, detestava futebol, mas desenhava os colegas maravilhosamente. No final de semana, odiava reuniões familiares, mas desenhava os avós maravilhosamente. Só não vê quem não quer, né? Se goiabeira tem por natureza da goiaba, Salvador tem por natureza da desenho. Salvador tem natureza de desenhista. Nesse momento, você olha para mim e pergunta meio com o coração miúdo: o que aconteceu com Salvador então? Você sabe, dependendo da época da história que um cara com natureza de desenhista nasce, ele está lascado. Por quê? Porque é arte, é cultura, e não é todo mundo que curte, não é todo mundo que gosta. Houve épocas escuras da nossa civilização em que artistas eram perseguidos, desenhistas atacados, havia muita perseguição, e aí, se Salvador tivesse vivido num desses tempos, provavelmente teria passado a vida sem desenhar.
E você nem precisa me perguntar, eu já devolvo a pergunta. O que acontece com alguém que tem natureza de desenhista e passa a vida sem desenhar? Viveu fora de lugar. Viveu vivendo errado. Viveu sem conseguir explorar seus maiores talentos e atributos. Viveu fora da casinha. Viveu fora do seu quadrado. Viveu em desarmonia. E por quê? Porque os gregos tinham a certeza que a natureza dá para você aquilo que você deve explorar da melhor maneira possível, e fazendo isso, você passa a integrar um universo que é finito e ordenado e funciona como uma máquina, como um organismo vivo. Nesse organismo vivo não tem nada nem ninguém de bobeira. Olha que loucura! Nesse organismo vivo, tudo tem a sua função, a sua finalidade, e aí o vento venta e refresca, porque ele venta, a chuva chove e molha, e porque a chuva chove, a maré mareia e fertiliza, porque a maré mareia, o sapo sapeia e engole mosca, e aí o vento estava ligado na mosca, e se um desses elos der chabu, o universo entra em colapso. E aí você olha e diz, e eu com isso? Você é parte, você é elo, você é malha integrante do cosmos, da máquina ordenada, finita, organizada, onde tudo tem um papel, uma finalidade, uma causa final. Vixe! Professor Clóvis, e como é que eu fico sabendo qual é o meu papel? Eu te juro que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso. Como é que até agora ninguém me falou desse negócio? Bom, isso eu já não sei por onde você tem andado, mas nunca é tarde. Naturalmente, hoje nós já não aceitamos mais e não concordamos com a tese de que o universo seja finito, organizado e funcione como uma máquina. Já não aceitamos mais isso. Mas não que eles estivessem errados e nós saibamos a verdade. Não, não se trata disso. Apenas pensamos diferente deles. Mas não importa, o que eles disseram tal como na história da arte, tem a sua beleza, né? Ainda que tendo sido sucedido por uma outra escola de pensamento. Tem a sua beleza. Então, fiquemos com isso. Você teria um papel ou uma finalidade. E aí você olha para mim e diz, e aonde está o manual de instrução, E a resposta é simples, a sua natureza é a resposta. A natureza não te daria talentos se não fosse para explorá-los, e explorando-os você se encaixará, você se harmonizará. A vida boa é dependente deste encaixe, deste ajuste, como num quebra-cabeça ao todo. E, professor, e se eu não der bola para nada disso? E se eu não explorar o que a minha natureza tem de melhor? Por exemplo, todo mundo dizia, quando eu era moleque, que eu cantava muito bem. Mas aí, em casa, os caras me cortaram as asinhas, eu nunca pude cantar, e hoje eu trabalho no mercado financeiro, trabalho com bolsa e faço, digamos, para dar para o gasto. O que aconteceu comigo? Você, de certa maneira, jogou fora a vida, né? Por quê? Porque viveu errado. Porque se tivesse explorado suas forças, sua natureza maior e mais pungente, você certamente poderia ter ido além do que foi. A busca da perfeição nos limites da própria natureza chama-se arete, excelência. E acredite, a busca desta excelência torna cada segundo de vida colorido, desafiador e, por isso, feliz. O contrário é viver nas coxas. O contrário é acordar segunda para esperar por terça. O contrário é começar a semana esperando o happy hour de sexta. Aliás, na expressão happy hour tem happy, e happy é feliz, remonta à felicidade. E a hora da felicidade veja você, a hora que o trabalho acaba. Em que espécie de sanatório universal nos metemos para assinarmos todos embaixo que
A hora da felicidade é a hora que o trabalho acaba. Quer dizer que a vida mais linda e mais feliz não pode coincidir com o trabalho? Quer dizer que eu aqui, falando para você, não posso estar vivendo um instante de júbilo superior a qualquer sexta-feira num bar qualquer? Pô, então é claro que essa busca da excelência tornará cada segundo da vida muitíssimo especial. E nós estamos sim falando de felicidade. Quando a filosofia começou com Em Busca de Nós Mesmos, com Conhece-te a Ti Mesmo, o que queriam dizer com isso? Evidentemente não coincide com o que pensa, o que diria, por exemplo, a psicanálise hoje, nada disso. Conhece-te a Ti Mesmo é um degrau, é uma condição, é um patamar necessário para que você, ao se conhecer, consiga encontrar com mais facilidade o teu lugar na máquina universal. Desprezando a própria natureza, desprezará a vida e blasfemará contra o cosmos. Se porventura você fincar o pé e resolver viver para além dos limites da sua natureza, estará cometendo a maior das heresias, denominada em grego híbris. Híbris. Como tantos da mitologia, não é? Que tal como Deus Midas, quis transformar tudo em ouro e acabou se dando mal, não é? Perceba então que havia um zelo para que o comportamento das partes fosse respeitador de algo de valor infinitamente maior, que é a harmonia do todo. De tal maneira que se você resolver, num arrobo de individualidade autocentrada, bater o pé e dizer eu não quero saber da minha natureza e nem do todo, eu quero ir pela minha cabeça e viver do jeito que me der na telha, evidentemente que você, no olhar do pensamento antigo mais robusto, é candidato a híbris e é candidato a uma vida murcha, uma vida seca, uma vida incapaz de explorar suas maiores virtudes. Puxa vida, eu acho que nesse momento temos muita condição de propor essa felicidade como um instante que tenha valor em si mesmo. A felicidade como o bem supremo, isto é, como aquilo que vale por si. Não sei se eu entendi, professor. Pega uma criança e diz, rapaz, é domingo, tá estudando para quê? E ele diz, amanhã tem prova. Perceba que você submete aquele domingo ao valor da utilidade e você amarra essa utilidade na prova do dia seguinte, que por definição vale mais do que o estudo do dia anterior, porque senão você não submeteria o estudo do dia anterior à prova. E aí você diz, e aí a prova? Preciso ir bem. E por quê? Para poder passar de ano. Portanto, estudo, prova, aprovação. E a aprovação para quê mesmo? Para poder me formar no ensino médio. E se formar no ensino médio, para quê mesmo? Para poder prestar vestibular. E para quê? Para poder entrar na facul. E para quê? Para poder ter um diploma, fazer um estágio, ter um ofício e ter um emprego. E para quê mesmo? Para ter um salário. E para quê mesmo? Para poder digamos, participar da vida econômica, consumir, comprar coisas que eu preciso e assim por diante. E para que mesmo? Comprando as coisas eu poderei, por exemplo, me alimentar, etc. E para que mesmo? Vixe, eu não sei se você percebeu, você pode ficar até o fim da vida respondendo, a menos que você se aborreça com o interlocutor, que como todo bom filósofo costuma ser criança e diz para ser feliz. E neste caso, dificilmente alguém perguntará, e ser feliz para quê mesmo? Porque se perguntar ser feliz para quê mesmo, seria submeter a felicidade a uma posição de inferioridade, né? Afinal de contas, a felicidade seria útil para alguma outra coisa que lhe seria superior. Ora,
não é o caso. Não sendo o caso, evidentemente, a felicidade é o fim da linha. E o fim da linha é o bem supremo. É o que nos ensina Aristóteles, é o que tentamos mostrar aqui. E quando eu, em algum momento, escrevi muito recentemente o livrinho A Felicidade é Inútil, era sobre isso que eu queria dizer. Ao dizer a felicidade é inútil, pode soar como uma provocação, e talvez seja, mas não é que ela seja ruim. É que você foi adestrado a pensar que para ser bom precisa ser útil. E o que eu estou tentando mostrar para você é que o útil precisa de algo fora de si para materializar o seu valor. Já o inútil costuma ter valor em si mesmo. Assim é a eudaimonia, assim é a felicidade. Eu gostaria de lhes propor que em épocas de quarentena pandêmica, é possível que, ante a histeria polifônico-discursiva de uma medicalização radical da vida, falemos muito em saúde. E assim como dissemos ontem, tendamos a reduzir os valores da vida à sobrevida, os valores da existência à sobrevivência, os valores de estar a permanecer no mundo. E, naturalmente, eu lhes diria que a saúde é fundamental. A saúde protetiva da vida por um certo tempo, numa vida marcada pela finitude, a saúde deve ser preservada com enorme primazia. Mas ainda assim, é preciso ter em mente que esta saúde será um bem à nossa disposição, para que possamos dirigi-lo para uma vida boa que a supera, para uma vida boa que a extrapola, para uma vida boa que a extravasa. Voltaire tem uma frase, me perdoe não ter ido checar palavra por palavra porque é inútil, a visão me falta, mas a frase é mais ou menos assim, deixa eu ser feliz porque sendo feliz eu estarei em melhor saúde, né? Eu estarei em boa saúde, eu sendo feliz eu estarei mais saudável, eu sendo feliz eu serei alguém mais são. Então, sabe o que é? Voltaire estava tirando sarro. Voltaire estava ironizando. Naturalmente, não é a felicidade o meio para a saúde. É a saúde o meio para a felicidade. Um meio nobre, um meio de ouro, um meio decisivo, um meio inquestionável, mas um meio para a vida boa, que será sempre mais ampla, mais abrangente, mais complexa e, por isso, mais desafiadora e sagrada do que simplesmente manter-se por aí, curando-se aqui e acolá da enfermidade da vez. Meus queridos, eu lhes agradeço muitíssimo a oportunidade da oitiva e do relato. Agradeço muitíssimo a presença, a atenção, o carinho, o olhar, a mão estendida e agradeço até mesmo a gratidão. Gostaria de lhes convidar para amanhã. Caso tenham, durante estes minutos, desfrutado, ganho potência e se alegrado, para retornar. Afinal de contas, a filosofia, tal como a saúde, também está a serviço da vida boa e não o contrário. Dou então a palavra a vocês e respondo um par de perguntas. Professor, o Nuno pergunta, tem um lugar certo para todos? Todo mundo pode ser excelente em alguma coisa ou nasce com um talento diferenciado? Nuno, a coisa começa na mitologia. Zeus, ele com o time dele derrotou os seus tios, os titãs.
E aí, Zeus, que tinha sido casado com a astúcia, que lhe permitiu vencer a guerra, mas também com a justiça, conseguiu governar com sabedoria. E o que foi que Zeus fez? Dividiu o mundo entre os seus correligionários. Urano você fica com o céu, Gaia fica com a terra, Poseidon fica com o mar, Hades fica com o subsolo, e ele, né, deu a mesma coisa para cada um. E aí, é claro, esse é o primeiro escalão, esses são os ministros, esse é o primeiro time. Mas depois tem os secretários, subsecretários, papapá, 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 e os mortais que apareceram para entreter os deuses, estão enfadados com essa ordem implacável. E os mortais, claro, se integram ao universo, têm um lugar natural. Tem um lugar natural. E a mitologia nos ajuda uma segunda vez. Você certamente se lembra da Guerra de Troia. Você se lembra que Ulisses saiu de Ítaca, onde ele vivia as mil maravilhas, aplaudido pelos seus súditos. Há lugares assim, onde os governantes são aplaudidos pelos seus súditos, pelo menos na mitologia, e Ulisses foi convocado para ir guerrear. Ele não queria ir, mas ele acabou indo. Pare para pensar, Ítaca é o seu lugar natural. Governar os seus súditos é a atividade inerente a esse lugar natural. E ele é convidado para guerrear, 10 anos de guerra. Ainda deu o azar de furar o olho do Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, e Cíclope, malandro, ou Ciclope, haverá quem divirja, só tem um olho, você fura o olho do cara, é um problema. Poseidon resolveu se vingar, e o que é ruim na Grécia, porque é tudo ilha, e Poseidon é o deus dos mares, então Ulisses não chegava nunca, então ele levou 10 anos guerreando e 10 anos para voltar, chama a Odisseia, a volta dele para Ítaca. Ulisses era humano, teve a oportunidade de virar deus, sabe? É verdade. Calipso, mulher exuberante, deusa, mulher que eu digo deusa impressionante, deusa estrondosa, maravilhosa, se apaixonou por Ulisses, gostava do riscado e queria Ulisses para ela e garantiu que se ele não voltasse para casa, ela lhe daria a imortalidade. Ulisses então propõe, ou reflete e responde, não posso aceitar. Por quê? Prefiro uma vida de humano, finita e bem vivida no lugar certo, do que uma vida de Deus meia boca, vivida equivocadamente. Por quê? Porque sou um Deus feito às pressas, sou um Deus de circunstância, sou um Deus mal ajambrado. E aí então você percebe que Ítaca é o lugar natural de Ulisses, haverá o lugar natural do explicador. E o lugar natural do explicador é a sala de aula. Haverá o lugar natural de César Cielo, 50 livre, raia do meio. Haverá o lugar natural de João Carlos Martins, com a sua baquiana na frente. Haverá o lugar natural de Mário Sérgio Cortella, com milhões de pessoas diante de si, em êxtase. Haverá o lugar natural de Salvador Dalí, haverá o lugar natural de Amir Klink, haverá o lugar natural de Neymar e haverá, Nuno, o seu lugar natural. Professor, como é que eu acho? Conheça-te a ti mesmo. Que todos permitam experiências e possam ter experiências garantidoras desta sabedoria, deste entendimento, deste conhecimento de si. Mais ou menos assim, né? Meu pai tentou de tudo. Põe para nadar, horrível. Põe para jogar bola, horrível. Põe para tocar harpa, horrível. Põe para horrível. Golfe, horrível. Desenhar, horrível. Pintar, horrível. Teatro, horrível. Horrível, 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 horrível. Até que deram uma chance de eu fazer um seminário em geografia e não foi tão horrível. Falei, pimba! Minha natureza, não saio mais daqui. Lugar natural, sala de aula. Não tendo sala de aula, tem sempre uma máquina que faz as vezes de. Cada um de nós tem o seu lugar natural. Essa não é a minha aposta. Fica bravo comigo, não. Né? Não vem querer... Eu estou propondo uma reflexão sobre um paradigma cósmico de entendimento da vida que é o dos antigos. Só isso. Se não gostou, vá se entender com quem de direito. Valeu? Professor, tem que responder, tem que repetir a pergunta.
tristeza profunda para depois experimentar a felicidade? Nata Vieira, não é? Nata Vieira. Nata, você faz uma pergunta excelente. Aliás, ontem também, as que eu respondi e as que eu não respondi, eram todas perguntas excelentes e eu não saberia responder praticamente nenhuma, tal como se exigiria. Por quê? Porque no final das contas, todas essas perguntas exigem uma certa acomodação de um pensamento antigo em experiências que são de hoje. Mas o que eu te diria é que, pelo menos para eles, né, eu não sei se precisa viver uma tristeza profunda, mas costuma acontecer. E costuma acontecer por quê? Porque é muito difícil você nascer já caindo, matando a pau na tua praia, né? Já nascer tipo o vento, que já nasce ventando, né? O sapo que já nasce sapo, né? A tartaruga que já nasce tartaruga. O homem não. O homem ele tem que ir aprendendo a viver e, portanto, é normal que ele bata a cabeça, bata a cabeça, bata a cabeça, até, depois de muito bater cabeça, acabar encontrando condições mais adequadas de vida. Por isso, se tem que acontecer, eu não sei, mas que costuma acontecer, isso de fato costuma. Agora, claro, não faltam aqueles, e eu conheço muitos que eu respeito demais, que dirão, você só sente o gosto do doce experimentando o amargo. Você só sente o gosto genuíno do amargo tendo degustado o doce. E assim, nessa espécie de percepção do mundo por contrastes, não é? Vamos relacionando o que é também em função do que não é. Tipo, tautologicamente, como se diz, né? Então, naturalmente que eu sou o primeiro a dizer que quando eu como uma colher de doce de leite, o que acontece todo dia, e quando eu digo uma colher, eu me refiro à primeira, depois eu costumo comer a lata toda, né? Então, quando eu como doce de leite e vou tomar café, o café parece sem açúcar mesmo. E se eu preciso pôr muito açúcar para não parecer sem açúcar. Então, alguém, por analogia, poderia dizer, a fulgurância de um instante de felicidade depende de um certo contraste com uma experiência profundamente apequenadora e arrasadora. É possível que seja verdade. É possível que sim. De qualquer maneira, a especulação é um pouco desalinhada. Por quê? Porque no final das contas, as tristezas devastadoras existirão mesmo. E se depende da existência delas para que haja felicidade, eu tenho certeza que essa condição, para todos nós, está amplamente satisfeita. Afinal de contas, quem entre nós não viveu tristezas devastadoras? Professor, para fechar, muita gente pedindo para o senhor contar a história da pamonha, se a felicidade está na primeira pamonha. Tem que repetir. Ah, pamonha! Por falar na pamonha, eu faço um podcast e aí eu vou aproveitar o espaço da Casa do Saber para divulgar o meu podcast. Sabe qual é a vantagem? Como é live, quando se zangarem já é tarde. Você entra no www.revistainspire-se de vitamina C.com.br. Lá tem o podcast Inédita Pamonha. Sai toda quinta-feira. Isto é, se eu não estou errado, no último dia do nosso curso aqui, Inédita Pamonha. Não perca. Por que Inédita Pamonha? Veja só. O que eu quis dizer com a história da pamonha é que pode haver entre nós uma tendência de fazer de uma experiência alegre da vida uma espécie de fórmula existencial válida, digamos, em termos universais. Em termos universais. E essa é a advertência. A alegria de ontem não garante a alegria de hoje. Eu vou repetir.
a alegria de ontem não garante a alegria de hoje. Sabe por quê? Porque não é só a pamonha que é inédita. Cada célula do corpo, portanto, cada sensação, cada ideia e também cada mundo encontrado causador desses afetos, tudo amanhã será outro. Como é que você pode pretender repetir? Como é que você pode pretender viver outra vez igualzinho? Se nada do que é preciso para isso acontece. Nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, o banho é inédito. A pamonha é virginal e irrepetível. Você vem de Sorocaba, manda para dentro a primeira pamonha porque você está verde de fome. Se bobear, foi para um desses spas que tem em Sorocaba, de 300 calorias ao dia, você emagreceu, mas está babando, está desmaiando de fome. Aí tem lá, Castelinho da Pamonha, Rancho da Pamonha, para ninguém ficar zangado comigo. E aí, o que acontece é, você para o carro, o encontro com a pamonha começa pelo olfato. É o odor da pamonha. E aquilo já te faz salivar. É certo ou não? Já te faz salivar. O encontro começou. Aí você olha para a pamonha amarelinha, embalada com carinho no elástico. Aí você segura a pamonha quentinha, você tira o elástico, tira uma capa, tira outra 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 capa. Haverá alguma coisa dentro? Sim, há alguma coisa dentro. É a pamonha. Aí você dá a primeira mordida da pamonha e o encontro do teu corpo com a primeira mordida da pamonha é um encontro de êxtase profundamente alegrador. Você então degusta aquela primeira pamonha e aí você pode pensar assim, rapaz, se essa pamonha produziu em mim esse resultado afetivo, então pamonhas me alegram. Você tirou a pamonha do contexto do cenário e da vida e fez dela uma norma, uma regra. E aí, como você já está lá dentro, pede a segunda, que alegra menos. Pede a terceira, que começa a entristecer. Pede a quarta, que entristece de vez. Pede a quinta, que te faz degustar no vaso. E se for até a 10ª, pode ir a óbito. Em meia hora, a pamonha que te botou no pico do Jaraguá te leva para as profundezas do Hades. E por quê? Porque cada pamonha é inédita, virginal e irrepetível. Sabe? Professor, é tão legal esse exemplo. A única coisa que eu fiz foi ler um autor muito legal chamado Marcel Proust. E ele escreveu um livro muito legal, Em Busca do Tempo Perdido, à la recherche du temps perdu. E lá você tem esse mesmo exemplo com madalenas. Madalenas poderia soar como uma coisa meio snob, meio afrancesada. Tirei madalena, botei pamonha e crau, entendeu? E aí você pediu para eu repetir a história, eu repeti a história para você, porque afinal de contas eu estou aqui mesmo só por sua causa. Bom, terminamos as perguntas. Meus amigos, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado por tudo. Que possam ter amanhã um dia cheio de surpresas alegradoras. Que possam entender a sabedoria como um pensamento melhor sobre a vida e uma vida vivida de acordo. E que finalmente às 20 horas nos reencontremos. Dessa vez para falar de um outro campeão de audiência. Ética e moral. Não me abandona não, eu só tenho você. Valeu!